meu Oh, querido! Boa boa noite. noite! Que bom Boa noite. vê-lo! Tudo bem, cara? Tudo ótimo, meu amigo. Opa! Que bom vê-lo! Eu tava vendo umas fotos. Ó, o Marcelo Mendonça dando um oi. Olá, Marcelo, seja bem-vindo. O Ítalo também entrando Pessoal, na live. Eu tava vendo umas fotos antigas aqui. Antigas. De 2018, né? Tava lisinho aqui, agora tá com essa barbona aí, cara. Ah, é isso aí. Então tá, tio Daniel, é o seguinte, né? Vamos lá. A noite é sua hoje, né? Como é que funciona aqui? Eu vou conversando, vamos falando algumas histórias aqui, relembrando e vamos indo, né? E só que sabe que o minuto aqui, né? Já falei isso para outros, né? O minuto aqui passa muito rápido, cara. O minuto aqui não tem 60 segundos. Ele vamos tem lá. 50, né? Então passa rápido. Daniel, eu queria que tu te apresentasse, né, para quem está vendo ao vivo, para quem vai ver gravado depois, te apresenta para a gente aí, diz quem tu é, né, de onde é que tu vem, depois a gente segue. Vam- Vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Daniel Amaral. Sou da Bahia, né? Sou treinador da mecatrônica. Fui competidor em 2014, representando o estado da Bahia. Nas etapas de 2016 e 2018 fui avaliador, né, da equipe. E até hoje também sou avaliador para a equipe de 2020. E Uhum. treinei a última equipe, né? Também ajudei na preparação, né, do Ítalo e do Neto, do Edmilson Neto, né, para Kazan em 2019. Sim, isso aí. Daniel, por que que você escolheu, antes de ser competidor da mecatrônica, tu escolheu o curso lá, né, de automação, de mecatrônica, né, lá no Cimatec, né? Por que que tu escolheu esse curso? Como é que foi o teu início lá? Vou ser um mecatrônico. Cara, tinha tudo muito claro para mim, né? Desde criança eu sempre gostei muito de tecnologia, de desmontar meus brinquedos e montar e entender como é que era a automação por trás daquilo ali. E quando eu cheguei no ensino médio, né, minha mãe queria me colocar no curso técnico, né? Ela pediu para eu escolher um curso. Eu fiz parte do SESI também, né? Que tem um projeto dos alunos do ensino médio ingressarem no curso técnico. E desde que eu entrei no ensino médio já estava muito bem claro para mim. Eu quero ser mecatrônico, é isso que eu quero para minha vida. E aí eu Uhum. mergulhei de cabeça e estou até hoje, né? Certo. Deixa eu registrar aqui o Alex Sandro da Rosa, tá? Entrou aí, né? Meu sócio lá na Trino também. E seja bem-vindo, Alex, aí à nossa live. E essa história, sabe, Daniel, de você em criança, né, mexer com os carrinhos, controle remoto e tal, isso aí é comum, cara. É mais comum do que a gente pensa, né? Ou seja, já de criança mostra esse apego, esse apreço, né, por isso e aí as pessoas fazem a escolha, né? Olha que interessante, né? E, ok, você foi competidor em 2014, foi a nossa última Olimpíada do Conhecimento, né? Depois virou Isso. seletiva. Mas entre o curso e você ser o competidor da Bahia de 2014, o que que teve no meio aí? Ó, o Neto entrando, não dá um oi pro Neto. O que que teve Vamos entre lá. um e outro aí, Daniel? Como é que foi esse processo aí? Olha, eu fiz o curso em 2000, entrei no curso em 2009, né? E já tinha uma equipe se preparando para a Olimpíada de 2010, né? Que era o Ícaro e a Letícia, né? E na Sim, época era o foi Alexandre que era o avaliador deles. o Alexandre e Isso. foi no Rio de Janeiro. O Alexandre foi o primeiro avaliador, né, da Bahia de 2004. Ele fez 2004, 2006, 2008 e 2010. Foi um grande parceiro aí de competição. Isso, e assim, a gente passava pelos laboratórios, né? E sempre via o Ícaro e a Letícia treinando. E aquilo despertava o interesse, né? A gente queria sempre saber o que era aquilo ali. E aí eles Uhum. participaram da competição, eles foram para o Rio. É, A Bahia não ficou no pódio, mas eles trouxeram o certificado de excelência, né, na época. E foi aí que eles apresentaram, foram nas turmas de mecatrônica apresentando sobre a Olimpíada do Conhecimento, né? E é ali que nasceu, né? Despertou ali o interesse em participar da competição. E logo em 2011 eu participei do processo seletivo da etapa estadual, competi na etapa estadual também. E aí foi que eu conheci o Luiz e o Sérgio, né, também, que foram os competidores da Bahia em 2012. E Uhum. aí, em 2011, eu tive a oportunidade, né, de servir o Exército, então eu tranquei o curso, acabei que desisti do processo da competição, fiquei um ano fora do Senai, foi o ano que eu servi o Exército.
E aí, em Uhum. 2012, o Luiz e o Sérgio competiram, né? E aí, quando eu voltei para o Senai, fiz o último semestre, Sim. eu acabei fazendo de novo o processo seletivo da competição, já conhecia como é que funcionava. E tive a felicidade, né, de passar para representar a Bahia no Nacional. Uhum. Certo. E que fantástico, né? Os parabéns. Muitas vezes os competidores dizem que a fase escolar é a mais difícil, porque muitas vezes não é bem o conhecimento técnico que define, são outras situações ali. Na verdade, tu não vislumbra o que vai vir pela frente, tu não consegue enxergar, né, o todo ali, né? Tu sabe que é uma oportunidade, Verdade. que é uma competição, muitas vezes, né? É... Bom, você comentou algumas pessoas importantes aqui, né? O professor Alexandre, o Ícaro, o Luiz e o Sérgio. O Ícaro é a Letícia, né? Então eu vou falar um Isso. pouquinho do histórico aqui, só para deixar a gente registrado aqui, Daniel, pode Ok. ser? Então vamos lá. A Bahia Pode. participou pela primeira vez da Olimpíada em 2004, que foi em Minas Gerais, com o professor Alexandre, trouxe o bronze, né? O bronze com 78, 71 aqui. Eu lembro que eles estavam com um robô Fanuc enorme, um robô amarelo lá. Cada equipe pôde levar o seu robô. Foi a primeira vez que a gente pôde levar cada um o seu robô no Nacional. Até 2012, tipo em 2012, que foi aqui em Porto Alegre, eu emprestei 6 ou 7 robôs lá. Os Eshed, que era padrão no Senai na época, né? Aí depois veio 2006, né? Aí a Bahia não foi tão bem, pegou sétimo lugar, né? Depois em 2008 em Blumenau pegou quarto lugar, com o Paulo e o Birajara aqui. E em 2010, no Rio, foi sexto, né? E conquistou o diploma de excelência com o Ícaro e com a Letícia. Aí o Ícaro assumiu o treinamento da equipe da Bahia, e aí justamente com o Luiz e Sérgio, em 2012, foi quarto lugar, né? Passou pertinho ali do pódio. 2012 foi bronze. Acho que eles pegaram bronze junto com o Ceará, Ah, se eu é não me engano. verdade, é verdade. Isso. Eu peguei uma classificação de 0 a 100, mas na verdade foi bronze aqui, né? Foi bronze. Isso. Isso. Não posso esquecer. Na verdade, cara, obviamente, né? Foi Rio Grande do Sul ouro, Amazonas prata e Bahia Minas e e Ceará. Bahia e Bahia e Ceará. Ceará É, em terceiro lugar. não foi Minas, foi Bahia e Ceará com o terceiro lugar. Então, esse ano foi um ano diferente na mecatrônica, porque mudou o mapa das medalhas, né? Mudou o mapa, foi norte e nordeste, né? Apareceu fortemente, que antes era sempre sul e sudeste, né? Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e tal, era ali. E aí mudou o mapa radicalmente, foi um ano fantástico aí. E aí depois veio 2014, né? 2014, de novo em Minas Gerais, né? 10 anos depois, a gente voltou para Minas na última Olimpíada do Conhecimento. E aí você e o Gustavo, né, foram medalhistas de prata lá. E até então era melhor resultado, e ainda é hoje o melhor resultado da Bahia, né? Depois a gente vai ver os demais resultados que vieram aqui, mas enfim, ainda é hoje a medalha de prata, né? Como é que foi aquele nacional lá, Daniel? O que tu lembra? E era nacional que classificava para o top 1, né? O Brasil ia sediar o Mundial 2015, então como é que era esse nacional aí? Como é que era? Como é que foi para vocês? Como é que era essa expectativa de classificar para ir para o Mundial no Brasil? Nossa, assim, foi coisa de outro mundo pra gente, assim, né? Nossa primeira impressão, uma Olimpíada daquele tamanho, né? Um evento daquele tamanho. E a responsabilidade, né, de representar o nosso estado e tentar conquistar pela primeira vez a classificação para o Mundial, né? Na mecatrônica, para a Bahia, que a gente não tinha conquistado até então. Então, a Uhum. gente sabia da responsabilidade, né? Eu fiz uma parceria muito boa com o Gustavo, né? A gente começou uma parceria muito boa e a gente treinou muito, muito bem. E a gente estava com boas expectativas para o Nacional, sim. Né? E a gente começou ali, foram 4 dias de competição, né? Bem no formato da World Skills. E a gente sabia Uhum. também que tinha que era ganhar ou ganhar, né? Porque na época tinha um top 1, Era uma então vaga só, os top uma 1 vaga só. já tinha duas equipes lá e precisava ser campeão nacional para entrar com a terceira vaga. Isso, aí a gente começou a competição, né? No primeiro dia ali, um pouquinho de frio na barriga, né? Um pouquinho de nervoso. E felizmente a gente conseguiu fazer uma boa prova. Foram duas provas, né? O módulo 1 e o módulo 2 no primeiro dia. E a gente viu Uhum. deu para sentir o nível das equipes, né?
a gente viu que estava todo mundo muito bem preparado para essa competição, né? Sim, módulo 2 de manutenção, vocês substituíram todo o cilindro eixo X lá da handling, Da né? handling, E isso. entregaram em terceiro lugar lá, com acho que 12 e 30 ou 13 minutos, uma coisa assim. É que eu vi o relatório agora há pouco, né? Por isso que eu tô lembrado. Sim, bem isso. Nós trocamos ali, foi feita a manutenção, e se eu não me engano a gente pegou só prática profissional nas duas provas, né? Com relação ao funcionamento a gente conseguiu funcionar tudo tranquilo ali na primeira e na segunda prova. Então foi o primeiro dia ali para tirar aquele peso das costas, né? Para tirar aquela ansiedade, né? Do primeiro dia de prova. O início da prova. Uhum. Eu tô com ela na minha frente aqui, ó. Com o relatório dessa competição na minha frente. Primeiro módulo, uma estação diferente já, né? A handling com magazine, só que ao contrário, né? Do que é, e com uma esteira e já comunicando com o robô, né? Com o robô. Isso aí, módulo 1, depois manutenção, módulo 2. Certo. E aí vocês foram com que robô lá? Deixa eu ver se aparece nas fotos. A gente foi com um ABB, um IRC 140, né? O nosso robô era bem maior assim, do que o padrão utilizado na competição. Então chamava bastante atenção, né? Todo mundo que passava assim, olhava, né? Caramba, um robô desse tamanho. Desse tamanho. Na verdade, o padrão sempre foi a Bahia levar um robô enorme, né? Então, era normal já, né? Olha lá, vocês fecharam com 14,30, Minas Gerais entregou na frente com 13,20 e o Basso e o Gaspari fizeram 13,30, né? Bom, o pessoal de Minas, eu lembro, ficou alucinado quando souberam que entregaram na frente, né? Nossa, mano. Tá, e aí depois veio o segundo dia, né? Segundo dia. Que tu lembra lá do segundo dia? Porta de segurança já, módulo pick and place, módulo turning, né? Módulo 3, Foi assim, um módulo pra gente, com relação ao que a gente já tinha treinado, foi bem tranquilo, assim, porque a gente já tinha feito várias combinações, né, durante o treinamento. E a gente até desenvolveu um começo de prova bom, né? A gente foi desenvolvendo bem. E eu lembro que do meio para o final da prova eu me enrosquei um pouco ali naquele procedimento de segurança. E a gente não testou todas as possibilidades. Da porta, né? Da porta. Isso. E a gente entregou o funcionamento ok, né? A gente não tinha testado todo o funcionamento da porta, né? E a gente, naquela época, a gente tinha um pouco da questão da mentalidade de terminar rápido, né? De fazer rápido, não de testar o 100% da prova lá. E a gente, naquela pressa de entregar, né? E a gente entregou sem testar todas as condições. E na hora da avaliação, a gente errou justamente o que a gente não tinha testado 100%, que foi a porta de segurança, né? Pois é. Aí que tá. Esse é um dos aprendizados, né? Que a mecatrônica coloca já de cara, né? Porque, por exemplo, eu olhando os números aqui na minha frente, né? Vocês entregaram com 5 horas e 7. E a prova tinha 6 horas. 6 horas. Vocês ainda tinham 53 minutos para testar isso, né? E aí, se tu não tem esse procedimento, isso muito claro, isso muito definido, muito bem treinado, você se precipita, né? E quer entregar, os outros começarem a entregar. Bom, São Paulo entregou com 3 horas e 42, né? Ou seja, eu tinha entregue ao mais de uma hora que estava na frente de você, por exemplo, né? Só que não funcionou tudo, perderam a alocação. Vocês perderam 1 ponto de funcionamento, mais 0,3 de alocação também, e uma prática, né? Isso. Enfim, e aí esse aprendizado, né, Daniel, é muito grande, né? Muito grande mesmo. A gente sente um pouco da pressão, né? A gente estava do lado de duas equipes que estavam indo muito bem, que era a equipe de Minas, estava um pouco do lado, e do outro lado tinha a equipe do... A gente estava cercado por equipes que eram muito boas, né? São Paulo estava de um lado, a equipe do Top One estava na nossa frente praticamente, e a equipe de Minas estava do outro lado, né? Então a gente viu as equipes entregando primeiro, a gente sentiu aquela pressão, né? De ter que entregar logo. Isso, vou ter que isso. E aí acabou que a gente não fez todo o procedimento e entregou pensando em entregar rápido e fazer pelo tempo, e acabou que a gente deixou de fazer alguns procedimentos ali, né? E perdeu essa pontuação. Terceiro dia. Segundo dia, módulo 3. Aí veio o terceiro dia. Isso. Módulo 4. E aí? Módulo O que tu lembra do módulo 4? O módulo 4... A prova, né?
a Handley jogava lá para trás, tinha que montar Isso. a tampa. Tinha um desafio lá do giratório, né, para tampar. Giratório, isso. Essa prova, o que deu mais trabalho foi o comissionamento, né, porque a gente tinha que ter uma Handley muito bem alinhada entre as duas estações, né, e tinha todo o procedimento de tampagem, né, e prensa da tampa, a peça ia e voltava, então tinha muitos pontos críticos ali. A gente acabou gastando muito tempo nos testes, né, a gente tinha um robô também que às vezes dava uma balançada, ele era muito grande, né, e tremia um pouquinho a estação, a gente dava uma segurada ali para não... O pessoal na live já disse aqui que o robô mexia e a estação toda balançava aí. Então a gente dava uma segurada ali para a estação não mexer muito ali e acabar descomissionando o sistema, né? E a gente entregou essa prova também, a gente tentou... o pensamento foi o mesmo, né? E na verdade a gente achou que tinha que recuperar o do dia anterior, né? E uma coisa influenciou na outra, né? Um outro erro que a gente cometeu, achando que aquela prova ali, se a gente fizesse também rápido, com intensidade, a gente poderia corrigir lá ou alcançar tentar alcançar o que a gente não conseguiu alcançar no dia anterior, né? E aí essa prova eu tive um erro de atenção ali, né? Na época eu que montava toda a alocação da prova. E uma outra questão que a gente aprendeu, né, sobre o duplo check, sobre a dupla verificação ali. Eu fiz a montagem da alocação e eu mesmo corrigi aquilo ali, né? O Gustavo acabou não corrigindo a alocação, ele corrigiu as outras da prova. E acabou que eu inverti um sensor, né? A gente perdeu a alocação. Dois sensores, um pelo outro, assim, né? Um pelo outro. O sensor da mesa. Está marcado aqui menos 0,3 de alocação. São Paulo também perdeu 0,3 de alocação, né? E a equipe de São Paulo Top 1 também perdeu a alocação do 0,6, inclusive. Meu camarada. Não é fácil, né? Não é fácil. Aí foi pro último dia, né? Aí o último dia era... Bom, o último dia vocês entraram no último dia em 6º lugar, tá? Em 6º lugar. Sim. 6º lugar. Aí entrou o último dia, tinha um módulo de defeitos e depois o módulo de otimização. Aí, como é que foi esse módulo aí? Nossa, o de defeitos, caramba. Vocês perderam 0,04 em alguma coisa. Meu chapéu. Foi uma coisa muito... Nossa. O que foi isso aí? Foi uma lampadazinha lá? Vamos lá. Foi, Daniel. O módulo de defeito, o que a gente perdeu no módulo 4, além da alocação, a gente tinha invertido uma lógica no momento que a lâmpada acendia, foi algo bem simples também, assim, do módulo anterior. E para corrigir no módulo de defeito, era uma coisa simples também. E a gente fez a correção da lâmpada, enfim, a gente foi bem nessa prova. E aí, só que a gente teve um pouco de dificuldade para comissionar o sensor do magazine, né, para identificar a peça transparente. O sensor, a garra da Handley, que colocava para pegar a peça transparente. Sim. E aí, eram 7 peças no magazine, né, para serem processadas. E a primeira era uma transparente e a última era uma transparente também. No funcionamento normal, a primeira peça, que era transparente, ele identificou como preta. E as demais ele identificou normal, né? E funcionou, entregou tudo lá, e a gente perdeu esse funcionamento aí. Aí a gente pediu bad luck, nós reiniciamos o sistema, só que tinha um detalhe que a gente acabou se passando também. Que quando a gente resetava o robô para ele voltar para a lógica inicial, a gente colocava ele manual, resetava e voltava para o automático. No momento que a gente colocava o robô para automático, ele voltava para 100% da velocidade dele. A gente acabou esquecendo de reduzir a velocidade do robô. Sim, e aí ele veio e com tudo, assim. Não, e aí o processo funcionou normal, identificou as cores certas na segunda vez que funcionou, e aí na penúltima peça, o robô tinha que pegar da rampa e colocar no pallet. Só que como ele estava em 100% e balançava muito, ele pegou a peça e a nossa garra também não era muito legal, ela não pegava a peça pelo corpo, ela pegava a peça pela tampa. Na hora que o robô pegou a peça e foi armazenar, no meio do caminho, a peça caiu e ficou só a tampa. Ele armazenou a tampa. Ele armazenou a tampa só sem a peça. Sem a peça. E a gente perdeu esse 0,04 aí que... Nossa, aquilo ali foi... Derrubou um pouquinho vocês, né? Aquilo ali foi marcante. E aí, tivemos a última prova que foi a otimização, né? Otimização. Aí com vatímetro, sensor de fluxo, uma prova... A gente estava em 2014, né? No Mundial de 2011 a gente teve essa situação de vatímetro e fluxo, então
2014 a gente conseguiu fazer isso no Nacional. Acho que em 2012 já tinha feito também. Mas é uma prova complexa, né? E aí, como é que foi essa otimização aí, Daniel? Ó, vamos lá. A gente estava A gente parou para conversar um pouco antes da prova, né? Eu com o Gustavo e eu comentei com ele assim, olha, Gustavo, a gente está, pelas minhas contas, a gente deve estar ali entre o quarto e o quinto colocado. Então, e a gente não está tão perto de pegar o primeiro lugar, né? E a gente sabia que estava em ordem, né? Rio Grande do Sul, Amazonas e São Paulo brigando pelo ouro. Eles estavam muito próximos ali na pontuação. E a otimização era muito arriscada. A gente sabia que era um processo muito arriscado. E uma das coisas que a gente pensou, ó, vamos fazer o básico, vamos entregar funcionando, não vamos pensar em otimizar muito o sistema, até porque não tem muito o que otimizar. E eu tenho certeza que essas equipes que estão brigando pelo ouro, eles vão arriscar e pode ser que algum deles não consiga funcionar e a gente entre no pódio. E a gente estava pensando ali em beliscar um bronze, né? Sim, justamente, tu falou certo. Ó, o Rio Grande do Sul estava na frente com 79,3, Amazonas em segundo com 74,7. Aí vinham os dois top 1, Rio Grande do Sul e São Paulo, que para essa conta estava fora, né? Mas aí vinha São Paulo com 71,9 e vocês estavam com 67,9 e Minas 64,4. E aí foi para o último modo, que era essa otimização Isso. valendo acho que 12 pontos, algo assim. Né? 12 pontos. 12 pontos? 16. 16 eram... Deixa eu ver, só um pouquinho aqui. 16 pontos. 16 pontos valia a última etapa, valia bastante, né? Isso, e aí, assim, a otimização pra gente teve muita adrenalina, tá? Porque a gente tinha um robô que funcionava em Profibus, os CLPs que funcionavam em Ethernet e HM que funcionava em MPI. Eram 3 protocolos de rede diferentes. 3 redes diferentes, Isso, integrando ali. E aí, do nada, o robô começou a dar problema, e a gente teve que chamar alguém para ajudar a gente a pôr o robô para funcionar. Depois a HM parou de comunicar, então era o último módulo, era tudo ou nada, e começaram a apresentar falhas ali, né? Problemas que poderiam ser resolvidos se a gente tivesse feito algumas verificações antes da gente ter levado lá para a competição. Opa, deixa eu anotar essa parte. Verificações que podiam ter sido feitas antes de ir para a competição, né? Olha ali. Ó. Isso. E aí, acabou que a gente passou mais de meia hora ali tentando, né? A gente chamou, na época o avaliador líder era o Daniel Pola, e tinha um cronometrista também. Eles tentaram ajudar a gente, né? E tentaram de diversas formas e não conseguiram. Eu reiniciei o computador várias vezes, os CLPs e nada. Depois de um tempo, a gente conseguiu comunicar, e nesse tempo passaram-se mais de 40 minutos, se eu não me engano. E aí, eles deram esse tempo adicional pra gente, e a gente continuou fazendo prova. Tanto é que todo mundo acabou de fazer suas provas de otimização, e na última prova, a Bahia foi a última equipe a entregar, né? Última a entregar, Que a gente teve esse tempo adicional. Mas deu para fazer tudo, assim. Depois que aconteceram os problemas, a gente teve tranquilidade para tocar e vamos fazer o básico e entregar. E a gente foi uma das primeiras equipes a ser avaliada, né? Porque teve uma ordem com relação ao posicionamento das estações, se eu não me engano, e a gente avaliou, teve um susto logo na avaliação que a tampa não caiu no lugar certo, mas depois ela se ajustou. E a gente entregou e funcionou 100%. Aquilo ali tirou um peso das minhas costas, né? Aquele alívio, né? A gente comemorou bastante. Nossa, a gente fez o trabalho que tinha que ser feito, né? E aí acabou a competição pra gente ali, né? E tinham várias pessoas, vários representantes da Bahia, né, da delegação, que estavam do lado de fora assistindo a nossa prova. E aí acabou a avaliação, a gente se cumprimentou, foi lá conversar com o pessoal e tava lá e tal. E a gente esqueceu o resto das outras avaliações, né? A gente não tava pensando... não acompanhou os demais. O Sérgio estava ali, né? Tava o Sérgio... O Luiz, ele estava lá. O Luiz estava ali, eu lembro, né? O Luiz estava lá... visitando e tal, né? E aí a gente ficou lá conversando sobre a competição, sobre o que aconteceu, o pessoal parabenizando a gente e tal. E aí alguém falou, olha, o Amazonas estava fazendo ali o teste e não funcionou. Aí eu olhei assim, olhei para Gustavo e eu falei, olha, eu acho que pode vir um bronze por aí, né? Pode vir o bronzezinho, né? Então aí a gente continuou lá e tal. E aí depois chegou outra mensagem, né? Ó, São Paulo também não funcionou. São Paulo não funcionou. Verdade. Aí São Paulo não funcionou. Opa!
Aí a prata Opa. pode ser uma realidade, né? E aí formou a última Sim, equipe, que era o Rio Grande do Sul, né? E aí formou uma nuvem de gente assim em cima da estação para avaliação, né? E para avaliação lá. naquele momento eu tava nervoso, porque eu sabia que já existia a possibilidade de a gente estar no pódio, né? Uhum. E depois, assim, a sensação de trabalho bem feito, né? A gente sabia que a gente fez tudo dentro do que a gente tinha treinado, a gente não fez nada, a gente não teve dificuldade com relação ao que a gente treinou, assim, não teve aquela situação da gente não conseguir fazer algo que a gente treinou. E a gente foi para a cerimônia de encerramento tranquilos, assim, a gente sabia que tinha a possibilidade de entrar no pódio, né? E quando Uhum. saiu o resultado, né? Bahia Lá em no... segundo lugar, né? Medalha de prata, aquilo ali pra gente, nossa, toda vez que eu assisto o vídeo me arrepio até hoje, né? Então, foi muito legal aquele momento, né? Uhum. Pois é, e foi fantástico, né? Vocês ficaram com 80-21, né? Minas Gerais acabou funcionando também, né? O deles, que também estava numa situação parecida com vocês, até atrás de vocês, só que funcionou, eles fizeram até mais pontos que vocês, deve ter feito mais Uhum. um tempo de ciclo melhor, ou consumo, alguma coisa. E aí eles também terminaram ali com a prata, né? E o Amazonas também, acabou que deu 3 pratas, né, Daniel? Isso, isso. Foram Com três relação ao tempo de pratas. ciclo, eu acho que a gente zerou, o tempo de ciclo não, acho que a gente zerou o vatímetro, né? A gente teve um problema na esteira que estava justamente o vatímetro, que ela estava consumindo o dobro da corrente, né? Tinha algum parafuso apertado demais Ah, lá e tal. E acabou sim, que a gente aí ela zerou o consumo. zerou o consumo de. Sim, se foi o máximo, o consumo maior zerou, Isso, né? isso, isso. Aham. Ó, o Gustavo tá dizendo aqui que faltou falar do Sul e o Bad Luck. Deu Bad Luck lá na equipe do Sul? Deve ter Isso, dado, pelo jeito. fez aquela nuvem de pessoas em cima, né? E na hora da Aham. avaliação, e acho que nas primeiras peças não funcionou, assim, e eles rodaram o bad luck e no bad luck funcionou, né? Então o bad Uhum. luck deles foi um good luck, né? É claro, sim, sim. É, eles perderam um pontinho de lâmpada no primeiro módulo Aham, de funcionamento e todos os outros módulos fizeram funcionar 100%, 100%. mas nunca Isso. entregando rápido, sempre testando mais, né? E aí, Aham, cara, eles fecharam com 93,78, né? Então sim. foi Uma realmente baita uma pontuação, assim. uma pontuação, né, uma das maiores até hoje, né, de Aham, nacional. Foi a segunda, terceira, se não me engano, é a quarta maior nota de um nacional, ou quarta ou quinta, né? uhum. Porque tem a do meu ano lá, que foi 97 e 96,6, 97, 95, 96,6. Depois teve os de 2012, que foi 95,00. E teve a deles aqui com 93,78, né? Deve ter tido uma outra. 93,78. O pessoal em 2010 fez 93,00. Aos outros eu não estou lembrado lá. Em 2008 foi 90 e outros anos foi 89 e tal. Uhum. Foi uma das maiores. Bom, ali vocês aprenderam que menos é mais, né, Daniel? Menos Isso é aí. mais. Menos é mais. Menos é mais. A Não dava equipe, né, para que era arriscar do. muito, né? Que a gente teve a oportunidade de ver as outras equipes trabalhando, né? E a gente viu que a equipe que foi campeã foi a equipe mais constante, né? Eles não eram tão rápidos assim, mas eles conseguiam entregar tudo dentro do padrão, independente da velocidade ali, dentro do tempo, e eles conseguiram Uhum. ser constantes. Então, isso ficou muito claro pra gente, né, naquele dia ali. E foi legal, foi bem merecido, né? Eu acho que a equipe que foi campeã também mereceu muito o primeiro lugar. Certo. Muito bem. E aí, então, naquele ano vocês ganharam a medalha de prata, o melhor resultado da Bahia até então. Sim. E aí depois você virou um treinador lá de mecatrônica, né? Treinou o Ariel e o Gabriel ali para 2016. Como é que foi se tornar de competidor para avaliador, né? E a primeira experiência do Nacional em 2016 lá em Alagoas. Isso. 2015, acho que início de 2015, né? O Ícaro, que era o meu avaliador, ele surgiu uma oportunidade, né, para ele de um emprego, né, em outro lugar, fora do Senai. Ele foi para esse emprego, ele está lá até hoje, né? Uhum, E ele me indicou, né? Ele falou: "Ó, eu sei que você gosta muito disso e você tem um perfil, né, de avaliador, então estou te indicando para você ser o avaliador." Eu assumi em 2015.
E a gente começou o processo de seleção, né? A gente abriu esse processo para as turmas e a gente conseguiu selecionar o Gabriel e o Ariel, né? Que Uhum. são amigos de infância, né? E Ah, foi muito legal trabalhar com os aham. dois. Eles estão dando um oi na live aí. Vocês foram para São Paulo, né? Visitar o Mundial, né? Tu foi junto com E o Ariel e o Gabriel, não foram lá? não, em 2015 a Ou gente não? foi eu, o Gustavo, a Sara, o pessoal que, Ah, os tá. competidores de Foi 2014, você e né? o A gente Gustavo. juntou Tá. isso. A equipe de 2014 a gente juntou para visitar lá em 2015 em São Paulo. A gente torceu Aham. muito lá. Certo. Bom, então antes de tu começar a treinar os caras ali, tu viu um Mundial, né, no Brasil, assim, né? Isso, Pôde visitar lá. Como é que foi ver isso. aquela muvuca toda enorme lá, 37 países lá, 36 Nossa, países. era uma criança no playground, né? No meio de tanta estação de Aham, mecatrônica, né? Vários países, várias formas de trabalho diferentes, né? E foi sim. muito mágico aquela visita da gente para World Skills, né? Serviu muito de inspiração para trabalhar melhor e tentar chegar nesse nível de trabalhar na World Skills. E foi muito legal, né? A gente acompanhou a equipe do Brasil, né? A gente torceu muito pela equipe do Brasil naquele ano, que era o Basso e o Gaspari, né? E a gente teve muito, né, a absorver naquele momento ali. Então eu voltei de São Paulo, né, cheio de ideias, cheio de coisa boa na mente para trabalhar para 2016, né? Para quem sabe trazer aí a Bahia pela primeira vez, né, para representar aí o Brasil. Uhum. E foi muito legal assim trabalhar com os dois, né, com o Ariel e com o Gabriel, né? São duas pessoas fantásticas, né? E a gente, apesar das dificuldades assim com relação a tempo de treinamento, né, na época eu não estava dedicado só à competição, eu tinha outras tarefas no Senai também, trabalhava com projetos, então eu Uhum. tive muito pouco tempo junto com os competidores, né? Geralmente eu passava uma tarefa e depois voltava para corrigir, e a gente não teve tanto tempo juntos assim. E mesmo assim eles sempre tiveram bons desempenhos assim, a gente estava com uma expectativa muito boa para 2016. E em 2016 a gente Uhum. fez uma competição boa também, né? Assim, a gente, comparando com 2014, a gente já teve um rendimento melhor, assim, em termos de trabalho, né? Acho que a nota foi um pouquinho diferente de 2014 para 2016. A nota foi Um um ou dois pouco pontos menor, ali, menor, foi isso. 70, foi 78-24, foram 2 pontos a menos, né, praticamente, mas pelo que tu está dizendo, a tua percepção é que o desempenho em termos de trabalho, de processo, né, foi Isso. Em melhor. 2016, o que mudou para 2014, que 2016 foi a primeira seletiva regionalizada, né? Então, foi a primeira, uma seletiva que foi só de mecatrônica e a quantidade de Isso, dias de sim. trabalho também foi reduzida, né? Antes eram 4, depois a É, gente reduziu para 3 foram dias. 3. Então teve um impacto Isso, aí na, sim. na distribuição de pontuação e outras coisas. Mas em fluxo de trabalho, assim, em termos de técnicas e processo, a gente melhorou bastante com relação ao que a gente tinha feito em 2014, né? E também Uhum. serviu de experiência, né? A primeira vez como avaliador e a gente conseguiu trazer a medalha de prata novamente, né? Foi bem legal, assim, para mim como avaliador, né? A primeira vez e ter esse tipo de resultado, né? E poder Uhum. trabalhar em cima dos erros e tentar corrigir o que a gente... É um mundo diferente, né? Quando a gente é competidor, a gente enxerga de um jeito, e quando a Enxerga gente é uma coisa, avaliador, quando é preparador e avaliador é outra, né? Como é que é estar dentro isso. lá do ringue lá, enfim, né? Que não é um ringue, mas é a maneira de Aham. dizer, tá dentro do cercadinho ali como avaliador, enfim, tem que avaliar os outros estados, interagir com os outros avaliadores e tal. Assim, é uma experiência muito diferente de ser competidor, né? Porque a gente tem que, a gente está ali trabalhando com outros estados diretamente, você está avaliando outras equipes e você tem que ser o mais justo possível para você não acabar, né? Na hora de corrigir, não corrigir indevidamente alguma prova. Eu digo Uhum. que, em termos de emoções, é pior você ser avaliador do que você ser competidor, tá? Porque quando você é competidor, você está concentrado na sua tarefa ali, você está fazendo, você esquece o que está ao seu redor. E quando você é Uhum. avaliador, você está ali ansioso pelo resultado, né? Pelo trabalho, você está vendo todo mundo trabalhando ali, e acaba que, no início, né, marinheiro de primeira viagem como avaliador, então o coração ficou um pouquinho apertado ali naquele momento. Depois a gente vai se Sim. acostumando com esse tipo de coisa, mas a primeira vez Uhum.
É, Bem emocionante mesmo, né? é bem emocionante, porque assim, tu é duas pessoas, né? Pro lado de Aham. fora, tu tem que ser aquele avaliador justo, imparcial e tal, né? Porque é o teu papel ali, enfim. Mas Sim. por dentro, tu tá torcendo, né? Tu é um torcedor Sim. Aham. internamente, né? Então é um Isso. negócio. É um mix de emoções ali, né? Sim, sim. Muito bem, Daniel. Aí veio o ciclo para 2018, né? Então eu tenho um passo a passo aqui, vamos ver, 8h37. Eu falei que o tempo corria rápido aqui, né? Como Verdade. é que foi o ciclo para 2018 lá? Conta pra gente. Olha, o ciclo de 2018 foi um ciclo. Foi o último ciclo, né? Até hoje, assim, mas foi um ciclo muito especial, né? Eu já tinha uma experiência de uma competição. A gente fez um processo um pouco mais minucioso. Tive o apoio do Gabriel e do Ariel, que foram competidores de 2016, né? E outras pessoas também que estavam envolvidas. E o momento de seleção foi um momento muito legal, né? A gente não focou muito na parte técnica, porque antigamente o processo focava muito na técnica. E a gente sabe que Uhum, técnica todos os competidores têm. A gente precisava focar em outra parte, né? Que é a parte comportamental ali uhum, do competidor, da mentalidade, da forma uhum, como ele trabalha. E a gente uhum. fez esse processo um pouco maior, ele durou um pouco mais. E a gente moveu mais pessoas e a gente conseguiu é, ter outras experiências que a gente já não tinha, não teve antes, né? E a gente conseguiu identificar 8 competidores nesse processo inicial e os 8 eram bons. Eles eram muito bons e cada um tinha a sua característica específica. E aí eu fiquei, não, agora eu vou ter que montar o meu time de acordo com a característica que eu imagino que tem que ser. E aí Uhum. no final eu tinha duas duplas, né? O Ítalo era de uma dupla e o Edmilson era de outra, né? E os dois eram montadores. Eles não eram um programador e um montador. E assim, os programadores das duas duplas eram muito bons também. Porém, eles não tinham o perfil que a gente esperava para a competição. Eles são excelentes pessoas, são muito inteligentes. Mas pro que a gente precisava para a competição, eles não tinham essa Não vontade de estar tinha. ali, Aham. de competir, Sim. né, naquela adrenalina. E a gente via isso nos dois montadores, né? Pois é, porque assim, a gente mais treina do que compete, né? Tem que gostar muito de treinar, Isso, né? isso. Daniel, deixa eu dar uma paradinha aqui. Desculpa te interromper, mas eu tenho que registrar aqui. A Letícia Saba entrou na live aqui. O, foi competidora da Bahia, né? Lá de 2010, junto com o Ícaro. Tem o Bruno Dávila aqui, que entrou, nosso medalhista de ouro de polimecânica de 2017. Tem a Cristiane Notari, deu um oi para você aí. Tem o Raimundo, que entrou, que foi nosso competidor da modalidade 15 lá em Kazan. Então, ó, o Fernando Cruz aqui, que foi teu conterrâneo não, foi teu contemporâneo de Nacional de 2014, competidor lá Uhum. do Ceará. Então, essa live está concorrida, meu amigo. Que fantástico, hein? Que legal. Muito bem. Conta pra gente, tu estava falando do início de 2018, né? Que tu tinha Isso. 8 caras, aí depois baixou para 4, mas os 4 eram bons e tal. Isso aí a gente ficou com aquela dúvida, né, do que fazer e um pouco de receio também da decisão final. E aí eu falei, não, vamos fazer um pouco diferente dessa vez. Eu acho que vou pegar os dois que eu acho que tem maior potencial para competição e independente se eles souberem programação ou não, né, e vamos arriscar porque todo mundo, querendo ou não, independente de ser montador ou programador, eles sabem programar, né? Eles aprendem programação no curso e praticam No isso. curso. Uhum, sim. E aí a gente viu esse diferencial no Edmilson, né? Ele se dava muito bem com a programação, né? Ele, tanto na montagem quanto na programação. E o Ítalo estava disparado na montagem, né? Ninguém Na pegava o Ítalo na montagem, ele montagem. já Então, estava lá na frente já. o Ítalo chegava às 8 da manhã no laboratório, às vezes 7 e pouco da manhã, e ele não saía de lá, ele ia embora quando o segurança do Senai ia tirar ele de lá. Então ele passava muito mais tempo Batia treinando. na porta, ó, É, tem que ir embora, meu. isso, então o Ítalo se dedicava muito mais tempo do que os outros. Então ele já era muito bom no que ele estava fazendo e porque também ele treinava mais tempo, né? E Aham, sim. aí a gente conseguiu, a gente selecionou o Edmilson e o Ítalo e começou a fazer essa combinação. No início foi um pouco difícil para a gente porque os dois eram montadores, então para eles se adequarem à nova realidade. Mas depois as coisas começaram a evoluir de forma
bem legal. Eu comecei a ter um tempo maior de dedicação, a gente teve uma infraestrutura atualizada, né, para 2018, que de 2016 a gente não teve. Então a gente teve recurso para treinamento. Em 2018 a gente fez o preparamento também comportamental, né, sessões de coaching, então todos os competidores participaram do treinamento, dos encontros, né, das sessões de coaching, e isso não só os competidores, mas para mim também como avaliador, isso me ajudou bastante, me ajuda bastante até hoje também, né, e a gente percebeu uma mudança de cultura na competição em si, na mecatrônica da Bahia. A gente começou a se comportar de um jeito diferente, né? A gente começou a perceber que para você ser campeão, você tem que ser campeão todos os dias, né? E não na competição. E isso mudou a nossa rotina, né? Certo, eu ia te perguntar qual foi o ponto de mudança, né? Qual foi o ponto decisivo de mudança dos outros anos para 2018, né? Esse foi o ponto, a mentalidade. Eu acho que o que a gente focou mais de 2016 para 2018, né, foi a mudança de mentalidade. A gente tinha que se comportar como campeões, né? Viver como campeões e não querer ser campeão na competição, né? A competição era aquela consequência ali do trabalho diário, né? A gente fez essa análise histórica também do que a gente já tinha feito, do que a gente já tinha conquistado, e é claro que a história ela ajuda muito, né, no que a gente é hoje. E valorizar aquelas pessoas que já competiram antes e que fizeram um trabalho excelente por trás disso. E a gente fez simulado com outras equipes, né? Com a equipe do Amazonas, com a equipe do Rio Grande do Sul. A gente fez simulado contigo também, né? Você veio para a Bahia para experimentar a moqueca baiana, então a gente... eu tenho a listinha toda aqui preparada, ó. Tá tudo listadinho aqui. Eu fui para lá 4 vezes antes do Nacional e uma antes do desempate, né? Então, isso, a gente começou a trabalhar coisas que a gente não trabalhava antes, né? Traçar metas mais bem definidas, assim. Vamos trabalhar para alcançar essa meta, né? Essas pequenas metas diárias, as metas mensais, meta de simulado. E aos pouquinhos a gente foi subindo cada degrau, né? E cada vez mais que a gente ia subindo esses degraus, a gente começou a perceber aquela sensação melhor, né? Tipo, caramba, eu tô conseguindo chegar lá, né? Sim. A equipe ficou muito envolvida nisso. E aí é isso, né? Eu acho que o foco foi a mentalidade, não a técnica. A técnica foi consequência daquilo ali, da nossa mente ali, do jeito que a gente, né, setou ali. Sim. Eu lembro, né, Daniel, isso que tu tá dizendo, eu fiz parte, né? Me orgulho de ter tido meu pitaco, né, nisso tudo, assim. Mas eu lembro da primeira vez que eu fui. Foi uma prova de diagnóstico, né? Eu não tenho o resultado dela aqui, eu fiz o relatório, obviamente, mas naquele ano depois o meu computador roubaram ele e eu perdi parte dos arquivos, né? Mas eu lembro de 2 situações, né? Aquela história dos parafusos e do pano, né? Aquilo ali Essas 2 histórias para mim foi assim, ficou muito marcante, né? Então, não sei, eu sei a história, se eu for contar, eu queria que tu contasse como é que foi a tua percepção sobre aquilo, porque, pô, tava vindo lá o Ademir, né, que era o expert do Brasil, fazer uma consultoria, e daqui a pouco ele manda os caras jogar o paninho deles fora e fica xingando a gente, xingando entre aspas, por causa do parafuso, né? E aí, como é que tu ali de treinador tava observando aquilo ali, né? A visão também, né, muda muito. A gente... até determinado momento, às vezes a gente tendencia muito o treinamento, né? Às vezes a gente não enxerga coisas que são óbvias, que estão ali na nossa frente. Quando você chegou, né, logo no primeiro dia, o Ítalo estava desmontando ali, o Ítalo Neto desmontando e, se não me engano, eles estavam ambientando as estações, né? E você perguntou sobre o parafuso, né? Esse parafuso aí tá meio luído e se você levar esse parafuso para competição, do jeito que esse modo para competição, do jeito que ele tá, se você tiver que desmontar ele e você não conseguir, o que é que você vai fazer? Nossa, aquilo ali para mim foi um choque na hora, assim, eu fiquei parado observando, né? Falei, não, tem que entender isso aí, né? Tem que entender esse negócio. Eu fui fazer a pergunta, se esse parafuso que tá com essa cabeça comida aqui, se tu levar para competição, espanada, levar para competição, e lá tu não conseguir travar, o que tu vai fazer? Aí eles foram explicar, não, eu vou tentar com tal ferramenta. Eu vou tentar, e se não der, eu vou tentar com tal. Porque a gente sabe que quando espana, tem vezes que solta, mas tem vezes que não solta. E aí? Vai com o tempo correndo, falta 20 minutos para terminar a prova, vai fazer o quê, né?
E E aí, aí, naquele momento ali, você falou assim, que a gente parou, foi um momento de reflexão, né? Vocês não devem levar problema de casa para a competição, porque na competição já acontecem os problemas naturais da própria competição, né? aham, sim, isso aí. Então, lição número 1, não leve problema de casa para a competição. Nossa, aquilo ali foi um choque de realidade, né? E tu viu que no Nossa, teu então é assim nacional que tu falou, funciona. né? Tu falou Aham. isso, né? Tu falou que até ó, anota A aí, gente teve né? problema no robô e na HM, né? De No comunicação. robô, e eram coisas que você podia ter resolvido antes, né? Então, Isso. aham. Ó, o Guito tá dizendo que hoje em dia eu odeio parafuso que não seja de inox. Ah, tá vendo lá, ó? Aí, o que mais, ó? Do paninho, cara, ó, o Ítalo disse que sacanagem, nosso pano sagrado. Aí o Neto disse, o pano ganhou o escolar e não foi pro nacional. Então, o pano, né, gurizada? Deixa eu contar. Chegou lá os caras limpando a estação com pano. Só que o pano era dessa cor, assim, ó. Que era branco, tava preto, tava horrível o pano. Eu falei, caramba, que pano é esse? Aí os caras com orgulho, né? Não, esse pano a gente trouxe lá do Cimatec. Já fazia 6 meses que eles estavam lá no DDZ e tinham trazido do Cimatec, né? E eu digo, ah, meu Deus, não podemos usar esse pano aqui. Vamos pegar um paninho limpo, né, gurizada? Zerado assim, né? Lembra disso? Lembro, sim. Cara, E jogamos aí aquele foi no pano no mesmo lixo, dia, né? né? Foi no mesmo dia Foi do no mesmo parafuso, né? dia. E É. aí a gente começou a perceber, né? Caramba, são esses detalhes, né? Porque geralmente quando você vai para uma competição, e eu tive essa experiência de ir para 2 competições e ser medalha de prata nas 2, aí quando você volta, alguém fala assim: o que faltou para ser o ouro? Aí a gente fala: falta um detalhe, faltou um detalhe, mas que detalhe é esse que faltava, né? Então, essas Muitas pequenas vezes é coisas o no dia a paninho, é o dia, parafuso, isso. né? É isso aí. É isso aí. É Exatamente. isso Esses aí, meu detalhes no dia camarada. a dia, né, que a gente deixava passar e que na competição acontecia a mesma coisa, né? Então, eu comecei a entender melhor. Então, beleza, então é assim que funciona, é assim que tem que ser. E a gente começou a trabalhar Uhum. assim todos os dias, né, buscando sempre a melhoria, né, ser a melhor versão da gente a cada dia. Sim, 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 sim. Só que isso é um processo, né? Não foi Isso. instantaneamente. Ah, Não na é de um dia. semana Não. seguinte a gente já está com tudo pronto. Não. Não, não. Porque aí eu voltei para isso foi em fevereiro. Aí ou final de janeiro, algo assim. Aí eu voltei para lá em Isso. março. Vocês não tinham ainda estava com os parafusos velhos lá. Lembra? Sim, sim, sim. Eu tirei 50 pila do bolso, ó, que tá faltando dinheiro para comprar parafuso? Foi. Não, não era isso, mas era o processo de Aham. compras e tal, né? Enfim. Sim, sim. Aí eu voltei para lá em março, aí vocês ficaram com 79,5 já no simulado, né? E aí Uhum. estavam trabalhando aquela questão de um CLP, a rampa feita em casa. Eu já tinha sofrido isso, o Platão tá lembrando, eu já tinha sofrido isso na carne, anos antes, né? De pegar uma rampa. Aí depois eu fiquei sabendo, conversando com o Everton Toigo, foi o Everton que furou lá, e furou, né, Ah. errado, lá de 2007, lá, pô, sacanagem, né, aí não... Ai, 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 então a gente aprende e tem É. a felicidade de poder repassar para os outros, né. Aí depois, então, claro, ali em março vocês estavam, a gente estava vendo ainda, porque vocês eram acostumados a fazer assim, um CLP controlava tudo, todas as Isso. estações, e aí as outras estações eram I/O remoto, né. Só que isso Isso. também trazia uma certa dificuldade, precisa alterar um negócio, pô, onde é que tá? Aí busca lá e tal, esse tempo de buscar várias E a gente páginas e mudou tal. também o ambiente de programação, né? Que a gente usava o Simatic e a gente mudou para o Tia Portal, né? Que era Sim, teve um tudo ambiente isso totalmente também. diferente, né? Mudou muito. A gente teve esse receio inicial de mudança, né? A gente sabia que era uma ferramenta que poderia trazer muitos benefícios, mas a gente tinha um receio também de mudar bruscamente, né, para o novo e acabar não se adaptando. E a gente fez aquele momento, né, juntou toda a equipe, vamos lá, vamos ver quais são os pontos positivos e os pontos negativos da gente utilizar essa ferramenta nova, ou então de mudar a topologia da rede, Hum, né? uhum. E deu Isso, muito certo aquilo ali. essa foi outra mudança, né, na rede e tal, Isso. certo. Aí, já que o Marcos Alexandre acabou de entrar na live, vamos dar um oi para ele, Marcos, treinador da equipe lá do Amazonas. É, aí teve a verificação 2, que foi uma prova justamente com Bahia e Bahia, Amazonas e Rio Grande do Sul, né? Foram as 3 equipes Isso. que se juntaram lá no Dendezeiros para fazer o simulado lá, né?
Como é que foi aquele momento lá? E, coincidentemente ou não, essas 3 equipes terminaram no pódio depois do Nacional, né? Bem essas Verdade. 3 aí. Como é que foi aquele simulado conjunto lá, Daniel? Olha, foi muito legal a experiência, né? A gente já tem uma parceria com o Senado Amazonas, né? Com o tio Marcos aí há alguns anos, né? E a gente fez, desde a época que eu era competidor, a gente fazia simulado junto, né? E ter o Rio Grande do Sul também, né? Que era o atual campeão da seletiva nacional, né? Por toda a história, né? E respeito que a gente tem também, né? Pelas conquistas, né, da equipe. E a gente sabia que ia ser uma bela disputa ali, né? Também era o último pódio de 2016, né? As 3 equipes que foram pódio de 2016. Então a gente sabia que era um parâmetro muito legal ali para a gente identificar o que a gente precisava melhorar naquele simulado. E, coincidentemente, a gente teve o melhor desempenho do treinamento até então, né? Foi naquele simulado ali que os caras foram, né, testados ali, foi prova de fogo, né? E foi prova de fogo, foi o melhor nota, foi o ápice aqui, foi 94,4, né? Isso. Aí o Rio Grande do Sul fez 90,8, o Amazonas começou bem, mas aí depois decaiu no meio da prova, fechou com 74,1, né? A equipe do Amazonas, o Matheus se sentiu mal, ele se sentiu mal e tal. Isso. A Nádia Guerreira lá, né? Fez uma etapa sozinha lá, né? Isso. Praticamente, né? Então foi isso mesmo. Mas foi bem legal aquilo ali e eu fiquei surpreso com o resultado, mas também um pouco assim, a gente sabe que o resultado é bom, mas tem que manter os pés no chão, né? E saber identificar quais foram os erros da prova e trabalhar em cima deles, né? E a gente acabou trabalhando também em cima desses erros que a gente sabe que aconteceram na prova. Que, assim, porque a nota foi muito boa, mas não queria dizer que estava tudo certo, né? Que estava tudo redondinho já para a competição. A gente sabia que precisava ajustar algumas coisas ainda ali. Sim. Tu sabe que hoje eu conversando com alguns, fazendo as sessões de coach, eu fiz 2 sessões hoje de tarde, né, com alguns competidores e preparadores e tal, e eu estava justamente falando de 2 aspectos, né, da parte da humildade e da parte da confiança, né, ou seja, elas têm que estar em equilíbrio. Não adianta você estar confiante demais, porque aí tu vai cometer erros ou vai passar, sei lá, de uma confiança para uma soberba, e aí isso não é bom, ou você ser humilde demais, e aí né, aquela humildade de você, não, os outros são melhor que eu, e aí não. Tem que ter confiança e humildade no momento certo, né, assim, no nível certo, né, para as coisas acontecerem. Depois, Daniel, eu fui de novo para a Bahia, a gente fez a verificação 3, tá, fez 84,7, e aí no Nacional foi 83,55, né? Então, ou seja, o Nacional não foi o que se gostaria, né? Se gostaria de ter ganho o ouro lá, mas se tirou praticamente a nota do último simulado, né? A nota da última verificação. Isso. Vou aproveitar agora o seguinte, daqui 5 minutos eu tenho que encerrar, então eu vou encerrar agora para a gente não entrar no assunto do Nacional, tá? Então eu vou encerrar, eu salvo, abro uma outra, e aí a gente vai falar de como é que foi o Nacional e depois a trajetória até o Mundial. Beleza. Tá bom? Pessoal, fique aí, fique ligado. É só o tempo de tomar aquele cafezinho, né? Dar aquela paradinha, aguinha no joelho e voltamos.